Olá, mulheres corajosas, como vocês estão? A história que vamos falar hoje envolve sensualidade, sedução, paixão, traição, gravidez indesejada, desespero, crime premeditado, arrependimento, confissão, perdão e um incrível final feliz. Parece uma novela, mas está na Bíblia. E essa história está na história de Betseba, que nós vamos falar hoje. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 11, começa no capítulo 11 e termina no 12 de 1 a 25, né? Então, eu não vou ler tudo, vou só pincelar em alguns versículos que eu acho que mais me chamou a atenção. Mas vou contar aqui um pouquinho o resumo. Então, Davi era rei, né? Ele deveria estar na batalha, mas eles tinham um costume, os reis na época da primavera, de voltar e um pouco para arejar um pouco, mas ele nesse momento deveria estar na batalha e ele estava em teu palácio. E ali ele foi refrescar um pouco, subiu até o terraço e viu Betseba, como está ali no versículo 2 do capítulo 11. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, quando viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. A Bíblia ela não relata muito as características de pessoas, mas ela coloca aqui tanto característica de Betseba, como também em outro momento relata que Davi também era muito formoso. Então, Davi se apaixonou ali, né, se interessou por Betseba e mandou perguntar quem era. Vale se lembrar que aqui Betseba, ela não foi, a gente pode imaginar que ela não estava ali como um ato que não fosse intencional. A gente acredita que tenha sido intencional porque ela estava se banhando em um lugar que poderia ser vista. Então, se entende que ela teve a intenção de ser vista ali, provavelmente pelo rei. E então Davi pergunta ali algumas pessoas e ele consegue entender quem é Betseba. Ele consegue entender que é esposa de uma pessoa muito próxima a ele, e também era filha de uma pessoa muito próxima a ele, que ficava ali, dava conselhos ao rei. Então, ele mesmo sabendo quem era, ele mandou buscá-la. E ali, uma passagem aqui que me chama muita atenção é que, no 4, mandou trazê-la e ela veio. Então, óbvio que ela, de alguma forma, ela poderia ter rejeitado, mas não, ela foi. Se fosse algo que ela não poderia ter rejeitado, eu acredito que a Bíblia nem teria citado o ela veio. Mandou trazê-la e eu acredito que esse ponto não teria sido nem mencionado aqui. E ali ele se deitou com ela e depois ela manda dizer que engravidou dele. E aqui também tem um ponto que me chama muita atenção, pois ela estava purificada da sua imundícia. Aqui, depois que vinha a menstruação da mulher, passavam-se 7 dias, né? Eles mandavam a mulher se purificar. E a gente estudando o ciclo, né? O ciclo da mulher, é exatamente o momento em que a mulher fica fértil. Então, para quem tem um ciclo normal, que tem uma época certinha para estar ovulando, era o momento que ela estava fértil. Então, ali ela gerou de Davi. E ali ela manda falar para Davi que ela estava grávida. E Davi, no ato do seu desespero, manda Urias, em vez de estar na guerra, manda ele ficar e manda ele ir para tua casa, provavelmente ficar com a sua esposa. A intenção dele era que ele dormisse com ela para que achasse que ela tinha engravidado dele. E Urias, ele era tão fiel ao teu povo, né, que ele acaba
dizendo que ele não se sentia digno de estar ali, dormindo com sua esposa, dormindo na sua casa, enquanto seus colegas de batalha estavam lá na guerra. Então, nós vemos aqui o quanto ele era fiel a esse povo, né? Aos seus amigos. Davi, vendo que ele não iria dormir com a sua esposa, manda ele então para frente de batalha. E ali premeditando que ele não resistiria. E foi o que aconteceu. Aqui nós temos também alguns pontos que fala aqui sobre Joabe, né? Joabe, ele não fez exatamente como Davi tinha mandado, né, para botar ele logo de frente, porque ele imaginava que realmente o povo iria se revoltar com Davi, entendendo que Davi estava ali colocando ele praticamente para morrer. Então ele fez aqui, Joabe relata que ele colocou ali próximos aos muros, né, para que realmente desse a entender que aconteceu dentro da batalha, dele vir a falecer. E depois, quando é contado para sua esposa e contado para Davi, Davi simplesmente fala, existe de uma outra forma. Existem pessoas que vencem a batalha, existem pessoas que infelizmente vêm a falecer. Ali realmente Davi estava tomado no seu coração por algo que acredito que um desespero de resolver um erro, né? Um pecado levando a um outro pecado. Então, ela passa pelo seu luto, Betseba passa pelo seu luto, que provavelmente aqui foi em 7 dias, que era o tempo que realmente eles viviam o luto, e logo em seguida, Davi casa com Betseba. E para ele ali, estava tudo resolvido. Bom, aqui existia provavelmente uma especulação por conta de por que de tudo isso ter acontecido, por que Davi casou-se tão rápido com Betseba, por que acredito que as pessoas teriam esses achismo de ter acontecido algo que era fora do comum, mas ninguém iria se levantar contra o rei e falar, rei, alguma coisa aconteceu para você se aproximar rápido de Betseba, assim como também acredita-se que Urias de alguma forma já tinha entendido que Betseba teria visitado o rei, então provavelmente ele não quis ir para casa por conta disso, por conta de saber ali, porque nós imaginamos, o rei, um palácio, existe vários servos, é impossível fazer tudo escondido, então provavelmente Urias também tinha esse entendimento, tinha esse conhecimento, provavelmente que Betseba teria visitado o rei, e ali não tinha ninguém que tivesse a coragem de se levantar e falar, rei, você está fazendo algo errado. Tanto que o profeta Natan foi com todo cuidado, mesmo sendo mandado por Deus, ele foi com todo cuidado para conversar com Davi. E ele não chega e aponta Davi, pelo contrário, ele chega através de uma parábola, conversa com Davi. E dentro dessa parábola, mais uma vez, eu venho aqui falar para vocês depois estarem lendo todos os 2 capítulos, porque ficaria muito extenso eu ler tudo e explicar cada passagem, mas aqui é uma forma realmente mais resumida, mas se você tiver a oportunidade depois de vir, de ler, de entender um pouco mais, e eu creio que Deus vai revelar entre linhas aqui situações que talvez eu nem tenha percebido, que Deus não tenha me revelado. E então aqui o rei, Natan conversa, o profeta conversa com o rei, e ali ele fala sobre uma parábola, e Davi realmente se sente muito justiceiro, e ali ele vai condenar a pessoa que realmente estaria pegando algo que não era dele, né? A parábola entre o rico e o pobre, onde o rico tinha todas as possibilidades e ele se interessou exatamente na única preciosidade que o pobre tinha ali. Então ele ali naquela situação, ele pegou e foi muito justiceiro, falando que tinha que realmente acabar com essa pessoa e que tinha que levar essa pessoa à morte. Então ele ali, Natan, com toda a sabedoria, para e fala assim, então, o protagonista dessa história é você, Davi. Lógico que Davi poderia ter matado o profeta, só que ali Davi entendeu e reconheceu.
E ali é onde muda toda a história de Davi. Davi, ele poderia ter sido saído daquilo que Deus realmente esperava dele, como saiu de uma certa forma, mas ele poderia ter arruinado toda a vida dele. E aqui Davi se arrepende, Davi reconhece o erro. Aqui é como se tivesse aquele clarão para ele falar: eita, realmente, é o momento de eu reconhecer, é o momento de eu entender que eu errei e pedir perdão. Então, ali naquele momento, Davi reconhece e ganha o perdão do Senhor, porque foi um arrependimento do coração. Só que as consequências vieram, porque a criança que estava no ventre de Betseba, ela, nesse ato aqui, ela é até citada como ainda esposa de Urias. Apesar dela já estar morando com Davi, ela aqui é citada como ainda esposa de Urias e fala que aquele bebê, ele não vingaria. Então Davi foi orar, foi chorar aos pés do Senhor, foi jejuar, foi pedir misericórdia ao Senhor. E ali Deus não muda essa história. Aquela sentença ali já estava para o Senhor resolvida. Então, passados alguns dias, esse bebê vem a falecer, porque esse bebê ele era fruto do pecado. E ali ele acaba falecendo, e os servos ali já tinham até medo do que falar para Davi, porque Davi já estava tão mal com toda a situação daquela criança, que ninguém nem chegou a falar, porque quando Davi reconheceu, entendeu que dentro dos murmurinhos que estavam ali, eles com medo de expressar que a criança tinha falecido, ele mesmo perguntou, ele levantou, ele foi lá, adorou ao Senhor, e logo depois ele seguiu a vida dele. E ali os servos falaram: eu não entendi, porque ali era o momento do luto dele. Mas não, ele viveu o luto a partir do momento que ele entendeu a sentença de que aquela criança iria partir. Ele queria mudar e tocar o coração do Senhor, só que o Senhor não modificou isso. E é importante a gente entender que, independente do que o Senhor faça, a gente sabe que Ele faz o melhor para nós. Aquela criança seria um fruto, sim, do pecado. Então o Senhor recolheu, e aqui Davi não questionou mais o Senhor, não questionou nada. Ele simplesmente entendeu, adorou e continuou. E ali ele falou para o servo: enquanto havia vida, Deus poderia mudar. A partir de agora eu não posso mais fazer nada. Então ali ele não só... ele acabou pregando através das atitudes dele, e é isso que Deus espera da nossa vida a partir dos momentos que nós passamos nas nossas dificuldades. Ele espera que através das nossas atitudes nós estamos pregando através das nossas atitudes. Então Davi levantou e foi viver a vida dele. Depois Betseba, ela foi sim perdoada pelo Senhor, independente do que ela tinha feito. E é importante a gente entender que o mesmo amor e a mesma misericórdia que o Senhor teve pela vida de Davi e pela vida de Betseba, Ele tem pela nossa. Independente daquilo que nós fizemos um dia ou daquilo que estamos fazendo, Deus é misericordioso para nos perdoar. E sim, ele viveu as consequências, porque... Natan falou que ele sim iria viver as consequências. Lá na frente nós vemos que Amon e seu filho Amon, Absalão e Adonias foram mortos à espada, que era consequência do caráter depravado que eles tinham. Esse caráter não é porque o Senhor fez isso com eles, não. O Senhor fez isso porque o Senhor era mau. Não, o Senhor só antecipou que essas crianças que depois foram adultos, que depois tiveram esses caráteres corrompidos, foram corrompidos pelos exemplos que o pai deu. Eles vivenciaram os atos que Davi fez. Então amanhã, depois, quando a gente acha que está vivenciando algo que Deus está nos disciplinando, sim, eu acredito na disciplina do Senhor, mas a gente está, porque Deus é ruim para fazer isso. Não, a gente só viemos adquirir aquilo que é consequência dos nossos atos. A partir do momento que a gente se converte, a partir do momento que a gente se arrepende de atos que nós fizemos de errado, nós podemos escrever uma vida nova daqui para frente. Mas as consequências daquilo a gente não pode impedir. São frutos daquilo que a gente plantou. Então a gente pode sim, a partir de agora, plantar novos
recomeços, plantar novos frutos, plantar coisas boas. Mas aquilo que infelizmente nós vivemos, Deus pode não querer mudar. E esse perdão que é misericordioso, é por isso que Deus é tão maravilhoso e que eu amo falar. Porque é esse perdão que Betseba teve, né? Que ele futuramente tiveram que Salomão. Salomão é a demonstração do sincero perdão que o Senhor teve pela vida de Davi e de Betseba. E mais ainda, Betseba tem seu nome gravado na árvore genealógica de Jesus. Poxa, se o Senhor não tivesse perdoado Betseba, ela não estaria ali na árvore genealógica de Jesus. Maior perdão que esse é impossível. E é isso que eu quero trazer hoje. Confie no perdão do Senhor. Viva coisas novas. Busca paz, felicidade. Assim como Betseba teve esse final feliz, nós podemos ter esse final feliz. É só a gente trazer Deus para nossa casa. É só a gente trazer Deus para nossa vida. É só a gente permitir que Ele realmente possa mudar a nossa história. E nos arrepender de tudo aquilo que fizemos de mal. Porque às vezes quando entramos e voltamos para os caminhos do Senhor, ou quando nos convertemos, nós mesmos não entendemos que o Senhor nos perdoou. Nós acreditamos que Deus ainda tá naquela situação que nós vivemos lá atrás e nós também não nos perdoamos. Então, que possamos entender que sim, o Senhor nos perdoa de atos que fizemos lá atrás. E que possamos viver essa nova vida, essa nova história que Deus traz para a nossa vida. Essa é a mensagem que eu aprendo hoje com a história de Betseba. E realmente é uma história que parece novela, mas é uma história que está na Bíblia. E que, apesar de toda a sensualidade, toda a sedução, toda a paixão, toda a traição, há uma gravidez indesejada, talvez você que está me assistindo pode estar tendo uma gravidez que não foi algo que você desejou, está desesperado ou viveu alguma coisa em relação a um crime ou precisa ter esse arrependimento com o Senhor. Nesse momento, pare e peça ao Senhor e se arrependa com o Senhor, confesse ao Senhor. E o Senhor vai te perdoar, o Senhor vai fazer aquilo que para nós, seres humanos, não podemos ver, é inacreditável, mas o Senhor, Ele vai além das nossas expectativas, vai além daquilo que nós podemos imaginar. Tá bom? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês.